E aí, amigos, tudo bem? Pessoal, estou aqui de frente da minha silagem aqui, ó. Essa silagem aqui é uma silagem de milho, tá? Onde eu arrendei uma terra próxima a minha aqui, porque aqui a minha já está sendo explorada o máximo possível. Então eu tenho ideia ainda esse ano de eu confinar um pouco de animais, tá? Então os meus animais estão aqui, a produção do capim ela fica praticamente restrita essa daqui. Então se eu quero aumentar a quantidade, eu preciso ou comprar esse alimento ou se não eu produzir, né? Mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte: período da seca, todo ano tem seca. E o que nós temos que fazer no período da seca não é no período da seca, é no período das águas. Então se você quer baixar custo, você não quer ser pego de surpresa, então aproveita o período das águas para você produzir, porque no período das águas Deus nos abençoa mandando chuva, né, nos manda uma luminosidade, uma temperatura ideal. Então assim, no período das águas tudo fica mais fácil e fica mais em conta. Essa silagem aqui, eu arrendei uma terra mais próxima aqui, porque aqui é muito cobiçado, pessoal, nessa região que eu estou aqui. Então eu achei uma terrinha e lá a gente fez uma lavoura de 9,5 hectares. É uma terra que era só pasto, nunca foi lavoura. Então ela deu uma produtividade nesses 9,5 hectares em torno de 320 toneladas, tá? De silagem de milho com uma matéria seca de 42%. Eu quis cortar ela um pouco mais elevada. Por quê? Porque eu não vou ficar transportando água, tá? Então, 7 quilômetros eu tive que locar frete para a gente fazer isso. E essa lavoura, pessoal, eu fiz ela toda terceirizada, porque meus tratores estão praticamente ficam ocupados aqui no dia a dia da propriedade. Então, nós decidimos fazer ela com automotriz, né? Essa é uma máquina que vocês vão ver, estão vendo aí no vídeo, que corta o capim de uma vez só, né? Pega várias linhas, né? E eu utilizei ela e mais tive que arrumar 7 caminhões com uma distância de 7 quilômetros, tá? Então para a máquina não ficar parada, e você paga por hora essas máquinas, então eu tive que arrumar 7 caminhões. Se fosse fazer o silo na mesma área, 3 caminhões era suficiente, né? Enquanto um está descarregando, 2 já está lá preparando para encher. Mas o que eu quero falar aqui é você que vai fazer sua silagem, seja ela terceirizada, seja você mesmo. O importante, pessoal, é você tomar todos os cuidados desde o início, tá? Então eu quero mostrar como foi feita essa silagem aqui, ó. Os cuidados que nós tivemos aqui, e eu acredito que é o cuidado que você deva ter aí na sua propriedade. Quando você começa fazendo a silagem bem feita, logo no início, tá? Tudo tende a dar certo. Então, antes de você cortar o capim, ou seja, cortar o milho, seja o que for a sua silagem, primeiramente nós devemos preparar bem, pessoal, o solo que vai receber a silagem, seja trincheira, seja aí o silo de superfície, né? A gente vê muita lambança, pessoal, né, não prepara o solo, não limpa direito. Aqui a gente está usando uma trincheira, tá? Então o que a gente faz aqui primeiro, pessoal? Primeiro a gente varre, bem varrido, varre o piso, né? As paredes ali você prepara, arruma uma lona nas paredes, é muito importante, né? Para você proteger as laterais ali do silo, tá? Aí, no caso aqui a gente usa uma lona mais barata, ou lona usada, lona preta, tá? Nas laterais. Depois que você limpou o silo, né? Então você reveste as paredes, né? Procura cortar a sua silagem na matéria seca ideal, né? O milho, principalmente, pessoal, não pode ser menos de 30% de matéria seca, tá? Senão você vai ter problema aí na qualidade. Aqui a gente optou, eu queria cortar ele na realidade com em torno de 39%, 40% de matéria seca. Mas como é terceirizado, acabou que passou um pouquinho, mas tá ótimo, 42% de matéria seca, que é o que interessa, tá? Então você corta o milho, corta o capim, né, no momento ideal para você não ter problema. O terceiro passo é o quê?
se preocupar, pessoal, na compactação do seu silo. Então, a compactação ela é muito importante. Então, o que a gente faz aqui para compactar bem? Tá? Sempre você trabalhar com a camada mais fina. Tá? Então, pega, descarrega, você já calcula mais ou menos até onde vai o seu silo. Então, você faz uma camada mais fina. Mesmo que o seu trator não seja muito pesado, mas uma camada mais fina ele vai conseguir compactar. Tem gente que põe uma camada grossa e vai passando o trator ali, aí compacta só em cima. Então a compactação ela é muito importante, né? A silagem, o que vai conservar ela é o quê? É você retirar o máximo de oxigênio possível, né? Porque é o oxigênio que faz perder a silagem, tá? Então depois da compactação, também, pessoal, investir numa boa vedação, né? Então você arruma uma lona de boa qualidade. Aqui nós estamos utilizando, se você tiver condições, eu sempre utilizo, a gente revestiu com a lona preta, colocamos a barreira de oxigênio, tá? Em cima, e depois nós viemos com essa lona branca por cima. E aqui vem os bags, como vocês estão vendo aí nas imagens. Então, você fazer, né, a sua silagem com capricho desde o início, tá? Você pode ter certeza que lá no final também você não vai ter problemas, tá? O que muito acontece é a questão de perdas, pessoal. Né? Daqui a um tempo nós vamos abrir essa silagem aqui e aí nós vamos estar mostrando para vocês. O ideal aqui, e eu tenho certeza que nós não vamos perder, você vai desde cima até embaixo, limpinha, pessoal. Tá? Aqui nós tivemos que locar uma pá carregadeira para compactar, porque são 7 caminhões truco chegando toda hora, então aqui eu tenho um trator, mas meu trator não ia dar conta de compactar, bem compactado. Então você precisa de uma máquina mais pesada, vamos falar assim. Então, mas a mensagem é essa, né? Faça com capricho, né? Bem feito. E você que muitas das vezes tem deixado passar o período das águas, né? Não tem dado tanta atenção no período das águas, isso é muito complicado, que vai chegar no período da seca, você pode ter dificuldade. Esse silo aqui, pessoal, eu vou utilizar ele, a ideia aqui é utilizar, porque como eu aluguei o terreno lá, eu tive que pagar para... Eu terceirizei todo o plantio, né? Então esse silo aqui, com o aluguel da terra, a terra lá realmente o aluguel foi muito caro, é mais caro que... eu paguei mais caro que o aluguel de terra que está para lavoura de soja, que está toda preparada. Mas é o que a gente tinha aqui. Então essa silagem aqui, só para colher, para fazer silagem com a automotriz, né, os 7 caminhões, a pá carregadeira, ficou em torno de 14.920, tá? Só a automotriz foi 7.550. Eles gastaram 5 horas para fazer esse trabalho, pessoal, em 9,5 hectares, tá? E depois nós gastamos mais 1 hora para dar o remate aqui, que é por nossa conta, tá? De caminhão eu gastei em torno de 5.814, tá? Então dividindo 14.920, então ficou a mão de obra por hectare, tá? Para cortar, transportar, né? E colocar aqui, ficou 1.570 por hectare, tá? Então está em torno de 340 toneladas aqui. O que eu vou fazer para me salvar isso, pessoal? Eu vou 50% dela, depois eu vou empacotar, tá? Em silos pequenos, onde aqui a gente vende em torno de 650 até 700 reais, tá? A tonelada. Isso em saquinhos de 25 quilos, pessoal. O que acontece? Dá no período da seca, infelizmente não era para ser assim, mas o pessoal fica desapercebido. Todo ano tem seca, todo ano aqui. Se eu tivesse 5.000 toneladas aqui, venderia tudo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a metade, tá? Que vai pagar todo o custo dessa silagem, e eu vou ficar aqui com as 150 toneladas para mim, né? Para me utilizar aqui como parte no auxílio do confinamento. Então, você que é pecuarista, se você souber aproveitar o período das águas, tá? Até mesmo que você não for utilizar a sua silagem, no período da seca, você consegue comercializar ela bem melhor. São vários anos que eu estou na pecuária, assim, eu nunca tive problemas de produzir uma silagem no período das águas e chegar no período da seca ela tá
mais barata do que o período das águas. Sempre, pessoal, sempre ela sobe, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou fracionar ela, né, vou utilizar a Moral Grass, né, pra gente compactar, e eu tô perto da cidade aqui, anuncia e comercializo tudo, para mim ter sem custo nenhum, pelo menos as 150 toneladas. Então esse é meu propósito aqui com essa silagem aqui pra gente trabalhar, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.